Olá, eu sou a professora Luciane Paula Machado Pereira e estou trabalhando com vocês a disciplina de língua portuguesa, contextos e estratégias de ensino e aprendizagem. Nesta videoaula, nós discutiremos a questão da leitura, a concepção de leitura que nós adotamos e as estratégias também para proceder com a leitura. Para começarmos, vamos analisar três textos diferentes. O primeiro texto é este que aparece aqui. Então vejam, trazer esse texto já nos traz uma lembrança, um entendimento super importante, né? Que é o fato de que quando nós falamos em texto, nós estamos falando do fruto do trabalho com a linguagem. Então, esse primeiro texto que se coloca aqui, por exemplo, é um texto não verbal, não é? Então, nós temos uma fotografia, e o que a gente faz diante de um texto não verbal? A gente lê também, no sentido bastante amplo. A gente vai se ater bastante à questão dos textos, né, que são frutos do trabalho com a linguagem verbal. Então, a gente vai fazer considerações bem relacionadas a isso, mas tudo o que nós vamos abordar sobre a leitura também se relaciona com essa questão do texto não verbal e do texto sincrético, né, multissemiótico, enfim. Então vejam, nós estamos diante de uma fotografia que nós conseguimos reconhecer como sendo a fotografia do monumento símbolo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Mas vamos propor a seguinte situação. Vamos imaginar que uma pessoa que não saiba o que é o FMS, que não conhece a universidade, seja pessoalmente, que não seja por informações de outras fontes, que nunca tenha visto nenhuma matéria relacionada à universidade, que nunca tenha visitado o site da universidade, enfim, uma pessoa que não conhece a instituição FMS. Como que essa pessoa compreenderia esse texto? É um exercício interessante, porque vejam, estamos diante de uma fotografia e nós temos um monumento. Nós temos um monumento de grande porte, uma estrutura pequena, é uma estrutura grande, isso fica muito visível pela foto, embora haja um deslocamento espacial, que dá todo um efeito em relação a essas sombras que se projetam aí, a gente consegue comparar esse tamanho com a paisagem que está em volta, a gente consegue fazer essa comparação também com as bandeiras, né, que estão ali nos mastros, enfim. Então a gente consegue perceber que é um monumento de grande porte. E vejam que outras informações também nos dizem do que se trata isso. Esse local não pode ser qualquer local. Muito facilmente alguém conseguiria chegar à conclusão de que se trata de um espaço institucional. As próprias bandeiras nos sinalizam isso. Uma dessas bandeiras, que seria facilmente reconhecida em vários lugares desse país, é justamente a bandeira do Brasil, não é? A bandeira do país mesmo. Há outras bandeiras que, ainda que a pessoa não reconheça como sendo do estado, do município, enfim, ainda que ela não consiga reconhecer de onde é, ela sabe que é uma bandeira. E uma bandeira, para se colocar ao lado da bandeira do Brasil, nós sabemos que precisa aí ter uma relação de sentido. A partir do momento que nós temos essas bandeiras, um outro espaço vai se instaurando, que é um espaço institucional, não é? A amplitude do lugar também, então não é um lugar pequeno, né? O porte desse lugar não é pequeno, então assim, a gente está falando de um lugar amplo. Então, muito facilmente, alguém, ao ver essa imagem, conseguiria chegar a algumas conclusões que o seu repertório de conhecimentos possibilita. Percebe? Então, é esse exercício que eu quero fazer com vocês aqui agora. Nós estamos lendo essa imagem, nós estamos lendo esse texto, né, que é uma fotografia, e tentando fazer esse exercício de entender esse texto. É claro que no nosso caso, sabemos, né, que se trata de um monumento de uma instituição, mas mesmo alguém que não conheça a instituição conseguiria
fazer algumas associações que permitiria chegar a certas conclusões. É esse o ponto que eu quero me ater aqui com vocês. Próximo texto. O próximo texto já é um texto que se coloca de maneira diferente. Aqui nós temos um texto que foi retirado do Guia do Calouro de 2023, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e é o texto que justamente fala, né, traz algumas informações e explica sobre o monumento símbolo da UFMS. Então vejam que aqui nós já temos um texto que se coloca como verbal, principalmente, não é? Ele é construído aí pela linguagem verbal, embora nós tenhamos também uma imagem, e é justamente uma imagem em desenho daquele monumento símbolo, que é popularmente conhecido como paliteiro. E o texto explica sobre isso, né? Monumento símbolo é o que se coloca aí como o título desse pequeno texto, e ele diz assim: construído em 1970, na entrada da cidade universitária em Campo Grande, o monumento símbolo da UFMS, carinhosamente apelidado de Paliteiro, é um projeto de autoria do arquiteto Caetano Francaroli, que se inspirou na juventude para realizá-lo. E aí ele segue com algumas informações básicas. Então vejam que interessante. Agora, para nós processarmos a leitura desse texto, nós também fazemos uso de todo um repertório de conhecimento, só que agora, como nós estamos diante de um texto que é fruto do trabalho com a linguagem verbal, o conhecimento linguístico aqui se coloca como necessário. Nós precisamos saber ler, não é? Ler num sentido literal de decodificação mesmo, porque nós estamos falando de algo que foi escrito e da nossa capacidade de compreender esses símbolos, né, os grafemas, enfim, para conseguir processar essa leitura. Embora isso não seja suficiente para o processamento da leitura, como nós iremos ver mais adiante. Então vejam, nós temos um texto que também traz o conteúdo, né, a principal referência dele como sendo esse monumento símbolo, mas agora é um outro texto. É um texto verbal, fruto desse trabalho com a linguagem verbal, que nós conseguimos ler também, processar a leitura, embora ele exija agora outros conhecimentos, né, que o primeiro texto, que era a leitura da fotografia, não nos exigia. E para fechar essa nossa introdução, nós temos um terceiro texto, que é este. Nós conseguimos reconhecer facilmente como sendo uma tirinha, ou seja, é um texto que se coloca como um texto de curta extensão, é um texto formado por pequenos quadrinhos, normalmente são 3 quadrinhos mesmo, né, que formam esse gênero textual tirinha, e é um texto que se coloca como fruto de um trabalho com a linguagem que é multi. Por quê? Porque para nós processarmos, tanto no processo de produção desse texto, quanto no processo de recepção, né, para nós conseguirmos ler esse texto, a gente precisa processar essa leitura tanto no nível da linguagem verbal, quanto no nível da linguagem não verbal também. Por isso dizemos que esse texto é um exemplo do que a gente chama de texto multissemiótico, ou texto sincrético, né? É aquele texto que faz uso de duas linguagens, né, de mais linguagens para o seu processamento, para a sua construção e, consequentemente, ele vai exigir essa percepção do seu leitor. Então, vejam que interessante. Ao ler esse texto, nós precisamos processar essas duas leituras, né? Nós precisamos entender tanto o que essa linguagem verbal nos diz, em conjunto com essa linguagem não verbal. Então, no primeiro momento, nós vemos esses personagens caminhando e nós identificamos esse espaço como sendo um espaço de praia. Nós percebemos isso porque há uma estrela do mar no chão, há a representação do mar, eles estão caminhando na areia. No segundo quadrinho, quando o personagem diz "Veja, uma gaivota morta", o riso é provocado justamente porque no terceiro quadrinho, o parceiro, né, o outro personagem que caminha ao lado deste que identificou a gaivota, ele olha para cima, perguntando onde? Onde? E aí vem o riso.
porque se a gaivota está morta, ela não pode estar voando, entende? Então, a gente só consegue acessar esse humor porque nós lemos o texto em conjunto com essa linguagem não verbal. É essa linguagem não verbal que nos traz uma série de informações que a gente precisa processar, inferências que nós precisamos fazer para que a gente consiga acessar esse humor, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de um texto, né, que é multissemiótico ou sincrético. O que eu procurei trazer para vocês aqui nesse primeiro momento é justamente essas diferentes leituras, né? Do texto puramente não verbal, do texto verbal e desse texto sincrético ou multissemiótico, para a gente ver como que ler é esse processo de construção. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar agora. Então, vejam, para a gente poder chegar a essa concepção de leitura, né, que nós vamos determinar aqui, é importante termos em mente que esse processo de leitura é interacionista. A gente entende a leitura como essa interação do autor com o leitor por meio do texto. Então, é um processo de interação mesmo. Eu, ao entrar em contato com o texto, eu acesso todo um repertório do outro que foi colocado nesse texto, no seu processo de construção, e é nesse processamento, né, de ambos esses repertórios, tanto o repertório de quem produziu o texto e colocou ali, expressou naquele seu produto, quanto o repertório de quem está entrando em contato com esse texto, nós leitores, é que a leitura vai se processando. Então vejam que nós estamos falando aqui de uma concepção que a gente chama de sociocognitivo interacional. E essa concepção, ela é interacional porque ela se processa nessa interação do autor com o leitor por meio do texto, e ela é sociocognitiva justamente porque nós estamos falando de repertórios de conhecimento que interagem quando a gente processa a leitura de um texto. Vejam que essa concepção de leitura, ela coloca como foco justamente esse processo de interação. Nós não concebemos mais a leitura focalizada apenas no autor ou no texto. Uma leitura focalizada só no autor leva a um entendimento bastante simplista, né, do que é esse processo de ler, como se ler fosse apenas captar as ideias que o autor teve. Na verdade, é mais complexo do que isso. Inclusive porque muitas vezes, quando um texto é produzido, principalmente um texto que traz nas suas possibilidades o exercício maior da criatividade, como é o caso dos textos artísticos, né, dos textos literários, os sentidos muitas vezes são postos no próprio texto, e o próprio autor não tem mais esse controle. E eu estou falando da leitura e do entendimento de poemas, de textos literários diversos, de canções, né, letras de música, enfim. Então, ler não é um processo de captação das ideias do autor, não é isso. Essa visão é uma visão bastante simplista, que não corresponde à complexidade do processo da leitura. Assim como ler também não é apenas pensar informações do texto ter contato com o texto e desse texto retirar tudo. Não é isso. É um processo de interação. Interação entre sistemas, repertórios de conhecimento diversos. Por isso que a gente diz que ler é esse processo complexo de produção de sentido. Vejam uma explicação que nós temos aqui do Marcuski, que diz assim: compreender bem um texto não é uma atividade natural nem uma herança genética, nem uma ação individual isolada do meio e da sociedade em que se vive. Compreender exige habilidade, interação e trabalho. Na realidade, sempre que ouvimos alguém ou lemos um texto, entendemos algo, mas nem sempre essa compreensão é bem-sucedida. Compreender não é uma ação apenas linguística ou cognitiva. É muito mais uma forma de inserção no mundo e uma forma de agir sobre o mundo na relação com o outro, dentro de uma cultura e de uma sociedade. Então vejam que nós estamos falando da leitura como esse processo interacional. Isso é bem condizente com essa concepção de língua e de linguagem como esse lugar de interação social também.
Então vejam, a leitura é tida como esse processo complexo, é um processo complexo de construção de sentidos. E por que esse processo é complexo? Esse processo é complexo porque quando nós lemos, nós estamos tratando a leitura como esse processo interacional. Então nós estamos falando de duas instâncias. Nós temos o leitor interage com o autor por meio desse texto. Acontece que cada uma dessas instâncias possui o seu próprio repertório de conhecimento. E como cada ser humano é único, nunca um repertório de conhecimento vai coincidir exatamente com o outro. Em maior ou menor grau, esses repertórios vão entrar em contato e eles vão coincidir ou não, enfim. E aí se dá essa complexidade. Essa complexidade se dá justamente porque são repertórios de conhecimento que são relacionados e colocados em relação a partir do texto. Então vamos ver agora quais são esses conhecimentos, né, esses sistemas de conhecimento que interagem nesse processo da leitura. Então nós falamos basicamente em três grandes sistemas de conhecimento: o conhecimento linguístico, o conhecimento enciclopédico e o conhecimento interacional. O conhecimento linguístico é todo o conhecimento a respeito da língua, não é? Então, nesse sentido, é evidente que é necessário o conhecimento da língua, né? E aí eu me lembrei do que eu comentei lá quando nós fizemos a leitura do segundo texto, que era o texto sobre o monumento da universidade, o monumento símbolo da universidade, só que agora esse texto se constituía na linguagem verbal. Então vejam que esse conhecimento linguístico, ele exige, por exemplo, né, para a gente processar textos escritos, que a pessoa seja alfabetizada, mas convém a gente ressaltar algo aqui também, é mais do que isso, né? Num contexto em que nós falamos tanto de analfabetismo funcional, por exemplo, então a gente percebe que ler não é decodificar, certo? Às vezes a pessoa, ela é alfabetizada, ela conhece esse código, ela consegue decodificar, mas ela não consegue processar a leitura. Ela não consegue entender textos de complexidade mediana ou de fácil, né, entendimento. E isso prova justamente o fato de que não é apenas decodificar. Esse processo, ele envolve outras etapas, esse processo, ele envolve uma outra forma de se proceder ali com a leitura, que vai muito além da decodificação. Então, esse conhecimento linguístico, ele envolve tudo que diz respeito à língua. E aí, quanto mais o indivíduo é letrado, quanto mais ele tem condições de lidar com a língua. E aí, nesse caso, quando eu falo de letramento, vem à tona muito essa questão dos usos e das práticas sociais envolvendo a escrita, mais ele vai ser capaz de processar a leitura de diversos textos. O conhecimento enciclopédico, o próprio nome é muito interessante, né, e nos remete a isso, diz respeito ao conhecimento de mundo do indivíduo. Todo o repertório de cultural que ele tem, suas vivências, enfim. O conhecimento enciclopédico, ele nos traz essa ideia. É interessante que se nós eu quero que vocês se lembrem agora da leitura que nós fizemos muito rapidamente daquela fotografia, do primeiro texto, que era a fotografia, né, retirada de um site da UFMS, a fotografia do monumento símbolo da UFMS. Quando nós processamos aquela leitura, nós fomos tirando algumas conclusões, né? E essas conclusões dizem respeito ao nosso conhecimento enciclopédico, a todo o nosso repertório cultural. Então, sabe que aquele objeto, né, de grande porte que se colocava ali como central na fotografia, nós entendemos que aquilo é um movimento, é um monumento. Nós também percebemos que é institucional, porque há bandeiras perto, o espaço é amplo. Então, todas essas informações, isso que a gente sabe, é numa instituição em que nós temos bandeiras, né? Essas bandeiras estão hasteadas, enfim. Toda essa informação, isso é o nosso conhecimento de mundo que nos traz. E a gente o tempo todo lança mão desse conhecimento de mundo, desse repertório, para conseguir processar a leitura. E por fim, nós temos um terceiro sistema de conhecimento que é chamado de interacional.
Como o próprio nome diz, esse conhecimento interacional, ele diz respeito às formas de interação por meio da linguagem. E ele vai se subdividir e muito rapidamente a gente vai falar sobre isso aqui. Então, esse conhecimento interacional, ele se coloca como ilocucional, que é aquele que diz respeito à percepção das intencionalidades do produtor do texto, sabe? É esse contato do texto, mas também que faz com que nesse processo da leitura a gente consiga entender ali qual era a intencionalidade ou o grande objetivo que aquele texto traz, né? Então, é um texto de humor, é um texto para fazer uma crítica, é um texto que quer me levar a adotar um determinado comportamento, enfim. Dentro desse conhecimento interacional, o que a gente chama de conhecimento comunicacional diz respeito, como o próprio nome diz, a essas questões relacionadas àquilo que o texto comunica mesmo. Então, a quantidade de informação que ele traz, a variante linguística que ele traz também, a maneira como você processa isso, né? E também a adequação do gênero textual ali. Então, são essas percepções relacionadas à própria comunicação, né? Ao próprio processo de comunicação e a maneira como o texto se coloca diante disso. O metacomunicativo, como também o próprio nome diz respeito a essas possibilidades de se fazer ser claro, né? O leitor conseguir perceber esse movimento do autor do texto também, de deixar claro aquilo que ele pretende, esses movimentos de explicar de novo, de autoexplicação, enfim. E por fim, o que a gente denomina como conhecimento superestrutural é o conhecimento relacionado ao próprio gênero textual. Quando a gente se depara com um texto para processar a leitura desse texto, quando a gente consegue reconhecer esse texto como um exemplar de um determinado gênero textual, essa leitura ela vai se processando já de uma maneira satisfatória, de uma maneira mais eficiente. Me ocorreu agora, por exemplo, um edital, não é? Como é que eu leio um edital? Entendem? Ou como que eu faço a leitura, seja de um edital de vestibular, de um edital de concurso público, enfim. O edital é um texto, né, é um gênero textual que tem uma determinada configuração e ele vai, né, retomando partes dele mesmo, e aí é uma leitura que exige também todo um tipo de processamento ali. Ele se organiza de uma forma, e quando eu reconheço esse texto como sendo um exemplar de um determinado gênero textual e eu consigo transitar por esse gênero textual, o processamento da minha leitura também acontece de uma maneira mais satisfatória, de uma maneira mais eficiente. Então vejam que essa complexidade da leitura, por isso que ela é um processo complexo de produção de sentido, se dá justamente porque nós temos três grandes sistemas de conhecimento que interagem, que são postos em movimento a partir do momento que eu entro em contato com o texto. Um outro aspecto importante de nós ressaltarmos também quando nós falamos do texto, né, dessa questão da leitura, do processamento do texto, é essa ideia de contexto. Então, nós temos vários entendimentos de contexto que convém a gente retomar aqui de uma maneira bastante rápida, né? É importante, que é o que a gente entende de contexto de produção, contexto de uso. Então, é interessante que nem sempre, como muitas vezes, o contexto de uso não corresponde ao contexto de produção. E às vezes, para processar a leitura desse texto, é importante, né, essa informação, ou é importante retomar isso. Então, um texto produzido me ocorreu agora, por exemplo, a questão, vamos pegar um texto literário, né? Um romance escrito no século XIX. Então, quando você se depara com um texto escrito há tanto tempo, aquele romance, né, aquele texto, aquela obra literária, ela reflete os costumes de uma época, a sociedade de uma época que não é mais a sociedade atual. Então, quando você faz a leitura desse texto, em que o contexto de uso, né, é tão distante desse contexto de produção, é evidente que lembrar disso, é evidente que processar essa leitura, tendo em mente essas diferenças, faz com que a leitura desse texto hoje seja realizada de uma outra forma,
com certeza uma forma diferente, né, do leitor, contemporâneo daquela produção ali, e que também ela possa trazer outras possibilidades, né, que na época pode não ter sido suscitadas, possibilidades de reflexão, possibilidades de questionamento, mas que também as possibilidades daquela fruição estética mesmo, entendendo que aquele texto é fruto de uma época. Percebem? Então, essa questão do contexto de produção e do contexto de uso é algo que o leitor competente ele tem consigo, né, e que ele presta atenção no processamento da leitura, e também nós temos a questão do contexto linguístico e do contexto sociocognitivo. O contexto linguístico diz respeito à própria estrutura desse texto mesmo, tanto que entre parênteses eu coloquei algo que os autores usam, né, que é o cotexto. Então, assim, é o texto olhado na sua estrutura linguística mesmo. Então, assim, a maneira como aquilo que está posto no texto linguisticamente se relaciona. E existem mecanismos, né, que mostram essa relação e que fazem com que a gente tenha essa percepção também e assim ajuda a construir o sentido daquele texto. E por contexto sociocognitivo, entendemos justamente esse repertório de conhecimento que nós temos e que está posto ali. Esse repertório ele existe, ele está posto em contexto quando a gente processa a leitura de qualquer texto. Vejam agora que, considerando, né, tudo isso que nós dissemos, assim, a maneira como nós concebemos a leitura, como que nós entendemos essa leitura como um processo complexo de produção de sentidos, por que que esse processo ele é complexo, justamente porque esses sistemas de conhecimento interagem nessa relação que é estabelecida entre o leitor e o autor pelo texto. Quando nós, enquanto professores, abordamos um texto, a gente tem que ter muito cuidado para que essa abordagem seja a mais significativa possível. Então, é preciso que essa abordagem possibilite ao nosso aluno o processamento dessa leitura. É preciso que ele tenha uma abordagem que seja coerente, que seja significativa e que vá ajudando a paulatinamente construir um entendimento satisfatório e pleno desse texto. Então, nós trazemos aqui uma possibilidade de abordagem didática do texto que é muito interessante, justamente porque ela se coloca como muito clara, muito específica ali nas etapas de processamento do sentido do texto. Então, vamos a elas. O que nós chamamos por atividades pré-textuais, como o próprio nome diz, são aquelas atividades que vêm antes da leitura propriamente dita. É pré-texto, é antes do texto. Então, antes da leitura do texto, o professor prepara o terreno. Esse preparar o terreno pode ser feito de várias maneiras diferentes, desde a exploração do título do texto, o que será que esse texto nos diz a partir do seu título? Desde a exploração de uma temática ou da temática que o texto vai abordar, não é? O que os alunos sabem sobre tal coisa? O tema, no caso em questão. Pode ser também abordar um pouco sobre o autor do texto. Enfim, as possibilidades são variadas, mas de qualquer forma, é preparar o terreno para o texto simplesmente não cair de paraquedas na frente do aluno, para que, quando esse texto chegar ali a ser trabalhado, quando eles forem fazer a leitura, eles já tenham tido uma relação inicial a partir dessas atividades pré-textuais. O que a gente chama de atividades textuais propriamente ditas dizem respeito à leitura propriamente do texto e todas as atividades que vão explorar esse texto, tanto no seu aspecto temático, quanto no seu aspecto textual, quanto no seu aspecto linguístico. E por fim, após essas atividades que exploram o texto, né, depois da leitura dele propriamente dita, tem o que a gente chama de atividades pós-textuais. Como o próprio nome indica, pós-texto é aquilo que vem depois do trabalho com o texto. E essas atividades pós-textuais, elas fecham o ciclo. Então, elas também podem ser variadas. Tanto o professor pode retomar uma pergunta, por exemplo, feita lá no início, na atividade pré-textual, por exemplo,
o título do texto é este. O que vocês esperam, né? Sobre o que esse texto vai tratar, então, a partir desse título? Alguém tem alguma sugestão? Uma atividade pós-textual pode ser simplesmente essa retomada. E aí, aquelas hipóteses iniciais que vocês tinham, elas foram corroboradas? Elas foram refutadas? O que aconteceu mesmo? Sobre o que o texto fala? Percebem? Então, o pós-texto pode ser o fechamento do trabalho nesse sentido, pode ser trazer um outro texto, foi trabalhado um texto eminentemente verbal, né? Formado apenas pela linguagem verbal, eu posso trazer nesse momento um outro texto, que seja não verbal, ou um texto multissemiótico, que converse de alguma forma com o texto que foi trabalhado, para poder fechar uma discussão. Então, a atividade que a gente chama de pós-textual, ela justamente serve para poder fechar esse ciclo de trabalho. Lembrando que o que a gente chama aqui de atividade é tudo aquilo que vai fazer com que o seu aluno haja, com que o seu aluno haja sobre o objeto, com que ele interaja, que leve esse aluno a fazer algo. Eu não estou me referindo especificamente a uma atividade escrita que deve ser copiada e respondida no caderno. O professor ele pode sustentar uma determinada aula na oralidade, não é? É claro que esse professor tem um planejamento prévio, é claro que esse professor tem um roteiro de perguntas a ser trabalhadas a ser trabalhado ali com os seus alunos, mas a dinâmica da aula pode se sustentar na oralidade. Essas perguntas que eu vou fazendo para o meu aluno para a gente processar essa leitura do texto é uma atividade. Cada pergunta que eu faço para o meu aluno é uma atividade. Percebem? Então, assim, é só para deixar isso claro mesmo. É uma abordagem que possibilita a valorização do texto a partir desse trabalho completo. Por isso, ela se coloca como bastante satisfatória. Para a gente finalizar, vamos pensar aqui num exemplo, então, para processarmos essa leitura do texto. Vejam que o que eu trago aqui para vocês é um texto muito interessante, e esse texto ele pode ser, ele traz várias possibilidades de trabalho. Então vejam, nós temos um texto que, se for retirado do Instagram, por exemplo, ele é um post lá no Instagram. Esse texto também pode ser visto como eu vi pela primeira vez em um outdoor. Esse texto ele também pode estar, enfim, em um Buzzdoor, em vários formatos, não é? Como uma postagem também de Facebook, como ele também estava, enfim. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um texto que se coloca assim, visivelmente com poucas informações, não é? Nós temos um grande quadrado numa tonalidade verde, a tonalidade verde é o que predomina. Nós temos uma grande palavra escrita em um tamanho muito maior, colocada aqui, né, em um tamanho superior aos demais elementos verbais que aparecem no texto. E nós temos pior, um jeito só nosso de concordar. Em cima, nós temos um outro elemento verbal, MS 45 anos, e aparece uma hashtag. Esse símbolo significa que é uma hashtag que já nos remete também ao funcionamento dessa questão da rede social, do uso da internet, etc. E na lateral, nós temos um nome, né, chamado Zoom. Então vejam que interessante, são poucos elementos que dizem muita coisa. Nós estamos diante aqui de um anúncio publicitário de uma empresa de mídia, né? Uma empresa que trabalha justamente fazendo essa publicidade, né? Fazendo esses textos que se colocam nessas plataformas todas, e há uma marcação muito específica aqui. Então, quando a gente tem acesso a esse texto, nós temos várias questões. Primeiro, a gente pensar muito nesse contexto de produção e nesse contexto de uso. Esse texto ele foi veiculado em outubro de 2022, então é um período em que se comemora a criação do estado de Mato Grosso do Sul. Então vejam que MS 45 anos faz referência a todo um período, né, ao aniversário do estado. Então é um texto que conversa muito com essa questão. Mesmo que nós não estejamos mais nesse contexto de produção, nós conseguimos recuperar essa informação justamente por conta dessa hashtag MS 45 anos. Isso marca esse contexto de produção desse texto. Então vejam que esse texto ele se coloca como uma homenagem a Mato Grosso do Sul, não é? Um jeito só nosso de concordar, e aí a própria empresa, como eu vou mostrar aqui para vocês,
ela veiculou outros textos com essa mesma forma de proceder, sempre chamando atenção para um aspecto do dizer, né, para um aspecto do falar do sul-mato-grossense. E aí um jeito só nosso, sempre um jeito só nosso, seja de concordar, seja de se espantar, no central que aparece ali um jeito só nosso de viver. Então vejam que a gente tem toda uma ideia em torno de uma marca cultural, especificamente pelo aspecto linguístico, que tem toda a relação com o contexto de produção do texto, uma homenagem ao aniversário de Mato Grosso do Sul. No entanto, esse texto foi veiculado por uma empresa de publicidade. Então nós estamos falando aqui de uma empresa que, quando presta essa homenagem, ela fala dela mesma. Então, ela se coloca numa posição de superioridade, numa posição diferente em relação a outras empresas que seja, que ela é daqui. Então, ao mesmo tempo que ela homenageia Mato Grosso do Sul, ela também se coloca num posicionamento muito bom, muito positivo, porque ela é daqui. Então, olha só, essa empresa também é um patrimônio do Estado. Essa empresa, preste atenção aqui na gente, né? Façam o que vocês querem fazer conosco, façam os seus serviços conosco, nós vendemos esse nosso serviço, porque nos valorize, porque nós somos daqui. Então, nós estamos diante de um anúncio publicitário construído como uma homenagem ao aniversário de Mato Grosso do Sul, numa grande sacada mesmo, como se diz, de marketing, e isso possibilita essa leitura mais ampliada. Então, vejam como é rico, né? Como seria rico trazer, por exemplo, esse texto, como qualquer outro texto que faz parte do nosso dia a dia. Como eu falei para vocês, o primeiro contato que eu tive com esse texto foi por um outdoor. Então, a gente imaginando que os nossos alunos circulam pela cidade e têm acesso a esses textos, por que não trazer esses textos para a sala de aula como uma possibilidade de ler, como uma possibilidade de refletir sobre a língua e de processar todo esse entendimento? Então, um trabalho de leitura com esse texto, por exemplo, poderia envolver, primeiro, uma discussão sobre marcas, né? O que que marca um lugar? Assim, quais são os aspectos que trazem essa nossa identidade, né? O que que faz de Mato Grosso do Sul um estado único? O que que nos torna únicos? E aí vejam que a gente poderia fazer uma abordagem pré-textual que envolvesse essa discussão. Por exemplo, trazendo diferentes imagens, a imagem do Pantanal, a imagem de alguém tomando tereré, uma imagem de uma chipa, uma imagem da Feira Central, percebem? Então a gente poderia trazer diferentes imagens que nos remetessem a variados aspectos aqui de Mato Grosso do Sul, aspectos relacionados ao espaço, aspectos relacionados à gastronomia, aspectos relacionados à música, à dança, certo? Então, isso poderia ser uma abordagem pré-textual. A partir daí, entra o texto. O que que o texto traz? O texto traz palavras. É um texto verbal, eminentemente verbal, ele é verbal, sucinto, e o que ele destaca em cada texto, né, que foi feito, em cada anúncio que foi produzido, é um elemento da língua. E aí esse elemento da língua pode ser discutido, todos eles dão margem para muita discussão, como o próprio pior, um jeito só nosso de concordar. Como é que alguém diz o pior em concordância? Vocês entendem? Pior, né? Então é bem nesse sentido. Então vejam que até o valor semântico desse pior, ele não tem mais aquele valor de adjetivo, né? Aquele valor de qualificador no sentido negativo. Ele adquire um outro valor semântico, ele adquire inclusive um outro uso linguístico, porque agora ele não qualifica mais especificamente, né? Ele serve para modalizar toda uma fala, ele serve agora num outro valor semântico, ele vai no sentido de concordância, como o próprio texto diz. E o próprio texto diz reforçando um jeito só nosso. Vejam que nós temos aí pelo menos dois elementos linguísticos também que fortalecem essa questão da identidade. Percebem? Eu já estou trabalhando o texto em seus vários aspectos. Eu estou ressaltando aqui o aspecto linguístico, por exemplo, mas eu preciso olhar para esse texto. A escolha da cor não é aleatória, a maneira como essas palavras são postas aqui não é aleatória, a escolha dessas palavras não é aleatória.
Então vejam que esse texto é bastante rico, justamente para poder reforçar uma característica, né, do sul mato-grossense. Então vejam as possibilidades de trabalho que a gente tem. E eu trouxe esse texto justamente para poder trazer aqui um exemplo, né, de como que eu posso trabalhar esse texto, então, na completude dele. Numa abordagem que envolva um pré-texto, que explore o texto propriamente dito, que encerre o trabalho de uma maneira coerente, e um texto real, um texto concreto que faz parte do cotidiano desses alunos. Para nós finalizar, e um pouco também considerando já esse exemplo que foi abordado, nós estamos falando de estratégias de leitura. A estratégia permite a regulação da atividade das pessoas, à medida que sua aplicação permite selecionar, avaliar, persistir ou abandonar determinadas ações para conseguir a meta que nos propomos. Então, ler é um jogo constante de estratégias, de selecionar estratégias para a gente conseguir processar a leitura. Ainda em mais uma citação, nós temos, na atividade de leitores ativos, estabelecemos relações entre nossos conhecimentos anteriormente constituídos e as novas informações contidas no texto. Fazemos inferências, comparações, formulamos perguntas relacionadas com seu conteúdo. Mais ainda, processamos, criticamos, contrastamos e avaliamos as informações que nos são apresentadas, produzindo sentido para o que lemos. Em outras palavras, agimos estrategicamente, o que nos permite dirigir e autorregular nosso próprio processo de leitura. Por isso, esse processo é complexo também. Para finalizar, vejam que nós temos aqui algumas estratégias básicas de leitura, né? O tempo todo as inferências, ou seja, chegar a determinadas conclusões a partir do contato que nós estamos tendo com o texto, o que envolve também o nosso conhecimento de mundo, a capacidade de antecipar e prever sobre o que o texto vai trazer. Por isso também o pré-textual, a abordagem das atividades pré-textuais, elas podem funcionar muito bem para ajudar o aluno a processar essa leitura de uma maneira mais eficiente, a capacidade de sintetizar o que o texto traz, elaborar perguntas sobre o texto e ser capaz de verificar se as hipóteses anteriormente formuladas correspondem sim àquilo que o texto realmente traz. Então vejam que ler é um processo complexo de produção de sentido, não é uma mera decodificação, é um processo de produção de sentido em que sistemas de conhecimento interagem. E é muito importante termos isso em mente para sermos capazes de ajudar os nossos alunos a processar a leitura dos textos de maneira eficiente e satisfatória e, principalmente, de criarmos situações didáticas que possibilitem essa leitura plena. Muito obrigada, bons estudos a todos.